Salve, salve, rapaziada! Hoje a gente vai falar do funk e não tem como falar do funk, esse movimento cultural coletivo, sem trazer todas as vozes do funk. E hoje eu vou conversar aqui com a Renata Prado, a primeira dançarina de funk a dançar aqui no Teatro Municipal. Renata, como é que você tá? Conta pra nós como é que foi a experiência de ser a primeira dançarina de funk aqui a dançar no Teatro Municipal. Cara, pra mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca imaginei que o funk poderia chegar em espaços como esses, né? E pensar que o Teatro Municipal ele existe desde o século XX e nunca teve uma manifestação cultural do funk presente dentro de um espaço tão gigante, onde tem uma cidade que abraça o funk de uma forma tão efervescente, ele nunca esteve aqui nesse espaço. E aí eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite. Eu vim dançar aqui na Virada Cultural de 2019, a convite da cantora Jupe do Bairro. E aí ela fez umas performances com várias músicas de várias MCs. Tati Quebra-Barraco, Daisy Tigrona, entre outras. Ela fez uma homenagem às mulheres e queria uma dançarina de funk para fazer essa performance dessa grande homenagem. E deu tudo certo, porque foi muito lindo. E fala pra nós aí do preconceito. Tem preconceito? Você sofreu? Como é que é? Muito. Eu sou estudante, apesar de ser dançarina de funk, eu sou estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. E o campus onde eu estudo fica localizado em Guarulhos, que é uma periferia. Bairro dos Pimentas, é uma periferia da extrema zona leste de São Paulo. E é muito difícil para o corpo docente, do corpo discente da universidade, entender que eles estão numa periferia e que eles precisam respeitar o cenário cultural daquele espaço. Então, por muitas vezes eu já ouvi professores e alunos reclamando dos carros de som que passavam tocando funk. Eu já presenciei professores falando mal da cultura do funk na sala de aula sem imaginar que ali tinha uma funkeira, né? Então já passei por várias situações de preconceito com o funk simplesmente por ser funkeira. Mas é uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? As pessoas hoje elas gostam de funk, elas ouvem funk, mas elas não gostam de funkeiros. E a gente está aqui para fazer a diferença, para mostrar para as pessoas que se elas quiserem ouvir funk, elas vão ter que ouvir a partir da narrativa dos funkeiros, que é essa galera que faz o movimento de fato acontecer. Mais uma vez, na nossa ideia de trazer as múltiplas vozes do movimento funk, esse movimento plural, eu estou aqui com a Fernanda Souza, que ela é professora, jornalista, fotógrafa e diretora criativa. Acertei tudo aí? Acertou tudo, muita coisa num corpo só. Conta um pouquinho para nós como é que é a sua experiência, as suas vivências no funk. Fala um pouquinho para nós. As minhas vivências com trampo ou minhas vivências pessoais antes de eu desenvolver trabalhos dentro do funk? Cheguei no funk na periferia. Então, o funk chegou até você? O funk chegou até mim. Eu lembro de pequena, ouvia Furacão 2000, mas ainda não era algo que eu tinha como identidade ainda. Era como toda festa, pessoa de quebrada, ou tocava axé, ou tocava Raça Negra, ou tocava Furacão 2000. Se você é de periferia daqui de São Paulo, isso é uma das celebrações. Mais pra frente, não. Ver a Mãe Loira na TV, os CDzinhos do Caldeirão do Hulk, que tinha coletâneas de funk, então rolava isso, né? E depois, mais pra frente, começou o funk na Baixada. Eu ainda era muito nova, em 2008, mas eu ouvia por causa dos meus tios, dos meus primos. Então, que era o funk da Baixada, o Proibidão, como o Duda Marapé, o Primo, Careca, era muito comum ouvir, né? Isso ainda não era um funk da capital. Então, eu passei por conhecer o Carioca, fui pro da Baixada, ouvindo na quebrada, a gente consumiu por muito tempo, mas quando eu me entendi por gente, parte do movimento funk, foi durante a adolescência, quando eu comecei, gente, é verdade, é uma realidade, eu cabulava a aula, porque eu não achava interessante para a escola,
Eu ia para um lugar chamado Quinta Cabulosa, lá na Avenida Kennedy, onde tinha casas de show, onde tinha funk. Porque ainda, nessa época, não tinha muitos fluxos de rua, eram em datas específicas, então não tinha muitas festas abertas. Então a gente ia para Nitronite, que é lá na Zona Sul, o Eucalipto ou Maria Mariá. Como que eu ia com RG falsificado, né? Mas pra ver show mesmo. Se todo mundo me perguntar o que eu fazia, eu ia pra ver show. Eu ia pra ver os havaianos dançar, porque eu achava aquilo... Eu ia pra ver o MC Cauã. Quando eu vi a primeira vez um show do MC Cauã, eu falei, o que que é isso? Porque dentro da minha casa eu também tive o acesso a outras culturas. E eu vinha muito pro centro. Então, eu via Racionais, eu via muito da cultura hip hop, eu bebia muito de outros, de jazz. E quando eu vi o MC Cauã com fogos no palco, com máscara, toda uma coisa teatral, eu me apaixonei muito mais pelo funk. Porque eu falei, tipo, porque é um espaço marginalizado e onde as pessoas não viam essa coisa teatral, essa coisa artística. Então ali eu comecei a me apaixonar muito mais. Então essa foi a minha adolescência. E depois de um tempo vieram os bailes de rua e veio mais a nossa identidade de São Paulo mesmo, sabe? Nossa identidade paulista. Deixamos da Baixada, deixamos um pouco o carioca e começou a nossa cara. Claro, com todo respeito, com quem veio antes, né? A gente tem esse legado, mas a gente criou a nossa identidade, que veio com Menor da VG, que veio com o MC Livinho, que veio com a MC Menorzinha, sabe? Que foi vindo assim tudo isso, inclusive uma das minhas referências, né? Nessa carência que a gente tem de mulheres protagonistas cantando e falando sobre si. Então essas mulheres, quando elas surgiram, elas também foram muito referência. O funk foi isso. E hoje, mais do que nunca, eu sempre frequentei baile de rua, sempre gostei muito. Eu tive uma vida atrelada ao centro, mas o único lugar que eu não deixava de frequentar e estar era o baile funk, porque era o lugar onde eu mais me sentia à vontade, onde eu me sentia eu, sabe? Então eu vou te explicar como que é o rolê. Eu vinha para um centro, um rolê de hip hop aqui no centro na terça. Quando o rolê acabava, ou de sexta-feira, eu já ia para o Paraisópolis ou eu ia para o Elipa, encontrar meus amigos da quebrada e ir para o baile funk. E assim, foi sempre intensas vivências. Hoje eu tenho ido um pouco menos, não só por conta da pandemia, mas antes da pandemia, né? Você vai trampando mais, estudando, vai ficando mais velho. Mas a minha vivência sempre foi muito também com o funk de rua, com o que está acontecendo na rua, com o que a televisão não quer falar, com o que os espaços culturais não querem abraçar, que é aquilo que é muito marginalizado.